ele está investigado. Ele foi colocado oficialmente no processo como investigado. Depois, se acontecer uma denúncia, ele vira denunciado. Depois ele pode, se a justiça aceitar, ele vira réu. E depois pode ser culpado. Indiciado. Isso, indiciado e depois culpado ou não. Isso são vários estágios. Então, ele foi colocado naquele caso da empresa de segurança que foi criada só para trabalhar no Corinthians, pelo amigo dele. Só que isso não é simples. E aí, a partir daquele depoimento do ex-diretor administrativo, ele passou a ser investigado. Então, neste momento, nós temos André Sanches expulso, indiciado e réu na justiça. Duílio renunciou antes de ser expulso, réu na justiça, denunciado e réu na justiça. Augusto Melo, impeachmentado, expulso e réu na justiça. E agora o Osmar Stabile, para não errar os termos. Indiciado. Não. Investigado. E com 2 pedidos de impeachment também. E na esteira disso, o vice-presidente ontem pediu aí uma licença de 30 dias, ele que também foi denunciado, ele se já é o estágio, não é só investigado, é denunciado pelo Ministério Público, pediu uma licença de 30 dias, soltou uma extensa carta de 3 folhas lá, se defendendo e tudo mais, e pediu essa licença de 30 dias, ele que também já está com pedido de tutela antecipada de saída pelos conselheiros. E ontem à noite também houve mais uma votação, aquela famosa noite do golpe, quando os caras invadiram, aquela noite patética que os caras invadiram o 5º andar do Parque São Jorge, Augusto Melo e seus parceiros. O Augusto já tinha sido expulso, e ontem mais 5 foram expulsos, 3 por uma comissão, 2 por uma outra comissão, entre eles os 2 ex-diretores de base, que são responsáveis pelo aquele trabalho patético de 87 contratações em 1 ano e meio para a base, sub-17, sub-20, uma das coisas que é difícil até achar um adjetivo pelo que trabalho que eles fizeram, que ninguém parava eles, só parou quando o Augusto caiu, mas eles não foram expulsos por isso, eles foram expulsos por conta da tentativa de golpe, que eles também foram lá no 5º andar, outros 3 também, e o 4º que estava lá para ser expulso, só não foi expulso porque ele passou mal, foi atendido no ambulatório do clube antes da votação, deu um negócio nele, passou mal, mas logo mais vai ser julgado e provavelmente vai ser expulso também. Então, gente, não é normal o que está acontecendo, não é simples o que está acontecendo, é um momento histórico para o torcedor corintiano, muita coisa está acontecendo e assim, os exemplos todos estão aí. Essa noite do golpe, vou parar aqui, tá? Essa noite do golpe, que subiram lá com a folha de sulfite, começaram a falar um monte de coisa que eles mesmos escreveram na folha de sulfite, sem qualquer ordem judicial, talvez a gente não vai estar nem nesse plano mais para ver de novo alguém ter a coragem de subir com papel de sulfite e falar, estou anunciando que o presidente está saindo, o outro está voltando e eu agora sou o presidente. Eu acho que a gente não vai estar mais aqui, porque agora vai ter que ter muita coragem. É esse tipo de exemplo que você dá quando você toma esse tipo de atitude. Então, vivemos semanas históricas no Corinthians com esse cenário todo de saídas de um monte de ex-dirigentes e tudo mais, sendo expulsos do clube ou denunciados ou indiciados, enfim, cada um com seu estágio. A situação, cara, esses números são impressionantes. São 3 que caíram fora, agora o atual presidente está sendo investigado e pode virar denunciado, né? Agora, esse processo todo está sendo rápido, vocês não acham? Tá rápido. Mais ou menos, porque, por exemplo, o do Augusto Melo demorou 1 ano e meio depois do golpe. O golpe foi dia 31 de maio. Eu sei, 1 ano e meio, mas 1 ano e meio da noite do golpe. Isso sim. Foi taxativo. O resultado final, o cara foi expulso. A noite do golpe foi há 1 ano. Foi 31 de maio. O Andrés assumiu o cartão de crédito há mais de 1 ano. Então, assim, é que agora, como está sendo, o Pantaleão está indo firme, colocando uma atrás da outra das votações, parece que está sendo muito rápido. Só que ele destravou, é isso. Acho que é uma boa palavra. O restante, os casos já estavam sendo ali, seus ritos todos. Tanto que agora essa denúncia, esse pedido de impeachment do presidente, do Osmar, os conselheiros mandaram para a comissão de ética, que está estudando, aí agora deram 10 dias para o presidente se defender, depois volta. Começou um trâmite agora. Então, esses outros casos estavam todos tramitando e tudo sendo destravado. E vamos ver. Mas, cara, eu acho que é um sopro de esperança pro torcedor corintiano, gente, sinceramente. Porque o recado que isso está passando para os demais é de que quem se pegou ali, esses caras vai pegar qualquer um. Então, é muito importante mesmo. Como que um clube permite que alguém contrate 80 jogadores para base? A pergunta é boa. 1 ano e meio. Como não param os caras desse? Esse é e a imprensa noticiando. A gente fazia o controle e vinha lá 30º, 40º,
50, 60, e ninguém parava os caras, e nem o Augusto, tanto que o Augusto teve o que ele precisava ter, que era a expulsão, nem ele chegava pros diretores dele, aí, vocês dois, o que vocês estão fazendo aí, o que tá acontecendo aí? Ele não parava ninguém, sofreu também, e é isso, conselheiros, ninguém parava os caras, ninguém acontecendo aí, foram deixando, e a imprensa informando, chegou 87, e só parou porque os caras caíram, senão eu tinha continuado de passar, eu tava só esperando, as minhas mensagens na rede social eram assim, rumo ao 100, eu já tava assim, rumo ao 100, quando bateu 83, 84, eu tava rumo ao 100, e a gente ia tabulando, um atrás do outro, Cara, sub-15 e sub-17. Não é sub-15 não. Calma. Só 13. Eu tô falando... Só 17 e 20, né? Eu tô falando as categorias de um time, certo? Sub-15, que é 13, 14 anos. Isso. 13 a 15 anos. Aí depois tem futsal, Isso. sub-11, Alguns tem fraldinha, sub-16 que para usar no C7, enfim, mas enfim. né? Se você calcular 30 jogadores por categoria, são 90. Os caras contrataram mais 86. Já tendo um time. Se você tá começando um time do zero, É, claro. faz, eu contratei pro 17, pro 20, 87, Sim. faz um Beleza. pouco de sentido. E o detalhe, alguns um contrato profissional, não era só contrato de formação, já era profissional, com multa rescisória e tudo mais. Já não estão quase todos lá, quando trocou a gestão, saiu limpando a área, trocou. Sim, mas isso custou pro Mas Corinthians. custou, claro que custa, obviamente que custa. Meu Deus. E nesse cenário de o último apaga a luz, daqui a pouco tem eleição. Isso. É. Não tem candidato ainda, não tem, né? Sim. Não, tem protocolo, né, da Safiel que quer... Ela colocou, eles entregaram de novo, o presidente está aqui, ó. Tentando fazer o Estão Safiel, tentando mas colocar- até agora não abriu a porta para eles. eliminar para que outros sócios votem, não só aqueles que têm Isso. direito de... Porque, aliás, isso daí é um ponto importante. Onde saiu essa liminar, alguns sócios pediram para que a votação da Assembleia agora, dia 20, não é só quem está naquela quarentena de 5 anos mínima, né? Para todo mundo que tiver apto estava apto até o começo de maio votar. E assim, de verdade, como não é uma situação presidencial, você vai votar no novo estatuto. Eu concordo com essa decisão. Por que eu concordo? E eu vou dar um exemplo para as pessoas entenderem. Ah, mas o estatuto fala em 5 anos. Fala em 5 anos para presidente. Por que eu acho que pode votar para o estatuto? Por que é a minha visão? Você mora numa casa, você troca por um prédio. Você está há 20 dias no prédio, você comprou um apartamento. Se você comprou um apartamento, você tem como se fosse um título de clube. Você tem um pedacinho daquele prédio. Um apartamento é seu. Você está só há 20 dias no apartamento. Vai ter uma reunião de condomínio para decidir se a piscina vai fechar ou não. Eu não posso participar porque eu estou há 20 dias naquele prédio? Só você que está há 5 anos? Não, eu posso ter uma decisão. Se é o estatuto que vai reger todo o clube, sinceramente, essa pessoa tem o direito, na minha visão. Então, Para presidente, eu sei que tem os 5 anos. Sim, Mas certo, eu acho que certo. esse exemplo... Mas qual é o espírito disso? O espírito disso lá atrás é para evitar aventureiro. Ah, sim. O cara que chega, fica sócio dele meio dia... Tá com uma grana, né? Pra votar pra presidente. Para votar para 10 presidente. títulos e embora. É possível entender o espírito. Agora, as coisas mudam, né? Isso. Só que o espírito com os outros clubes, 2 anos, Sim. 3 anos. O Corinthians é o 5. Não, que já é isso, tem que ter um isso é quase uma pós-vida. Né? Preciso falar sobre uma proposta de 3 bilhões de reais para a compra da SAF do Corinthians. A SAF é um movimento antigo, criado para tentar fazer com que torcedores do Corinthians assumam o controle do clube, promete captar 3 bilhões de reais. Seria a alternativa mais viável para tirar o Corinthians do enorme caos financeiro. Dívidas na casa dos 2 bilhões e 800 milhões de reais, além de juros, que tiram dos cofres alvinegros 1 milhão e 200 mil reais por dia. A proposta apresentada ao presidente Osmar Stabile é detalhada em 10 páginas e aposta na redemocratização das SAFs no futebol brasileiro. O controle não seria entregue a uma pessoa ou a uma entidade, e sim a um grupo de torcedores corintianos. As ações com direito a voto pulverizadas entre sócios do Corinthians e integrantes do fiel torcedor. Esses aportes iniciais partiriam de R$ 250 reais por CPF. Importante contar que, além de sócios e fiéis torcedores do Corinthians comuns também poderiam fazer parte desse movimento. Você gosta da ideia? O que pensa dessa história? O que eu posso contar é que tanto o presidente Osmar Stabile quanto demais integrantes do Conselho Deliberativo são radicalmente contrários à ideia e têm procurado, sempre que possível, minimizar os efeitos da Safiel, porque eles sabem que se o Corinthians for, entre aspas, vendido para a Safiel, Stabile e todos os seus diretores e conselheiros perdem autonomia e passam a não ter nenhuma utilidade na vida política alvinegra. Só para completar o noticiário, registrar que o Ministério Público transformou Osmar Stabile em investigado. Tudo por causa da apuração em relação à contratação emergencial de uma empresa de segurança pelo clube. E o Corinthians acaba de expulsar mais 2 dirigentes. Depois das saídas de Duílio Monteiro Alves, André Sanches e também Augusto Melo, nessa segunda-feira caíram Claudinei Alves e Valmir Costa. Eles eram diretor de futebol e diretor adjunto de futebol, ambos das categorias de base, na era Augusto Melo.
Essa dupla foi a grande responsável pela contratação de 87 atletas para as categorias amadoras do Corinthians. Desses 87 atletas, menos de 20 sobraram depois que Augusto Melo e companhia deixaram o clube. Só 7 deles conseguiram ser utilizados e 2 atletas foram capazes de disputar pelo menos 20 jogos. Todas essas dispensas dos atletas que não interessavam podem se transformar em ações judiciais ao custo de R$1.250.000. E tudo isso fez com que o conselho, ou melhor, a comissão de ética de sócios do Corinthians determinasse a expulsão de Claudinei Alves e Valmir Costa. Se alguém ainda tinha dúvida de que a passagem de Augusto Melo foi das piores coisas que já aconteceram na história do Corinthians, o tempo vai reafirmando a cada nova informação que surge. A expectativa do torcedor corintiano é de que com essa série de expulsões, os próximos dirigentes que passarem pelo clube tenham muito mais juízo e responsabilidade, para que não tenham sua honra ferida com uma expulsão como as que a gente tem anunciado. Curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia.